Boa noite. Mais uma vez estamos aqui pela graça de Deus para trazer a mensagem de Deus vinda do coração de Deus para os nossos corações. Que beleza que eu possa ter a certeza que vocês estão aí do lado de lá da telinha, estão aí apreciando a mensagem que pregamos aqui todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. Mas nós vamos ler a palavra de Deus agora, e eu vou convidá-los para abrir as suas Bíblias, se puderem, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, para fazermos uma leitura nos versos 53 até 60. Vamos ler. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que o Senhor abençoe a leitura desta palavra. Nós estamos no livro de Atos, e Atos conta a história do princípio da igreja, como começou a igreja de Cristo. Após o dia de Pentecoste, ali foi o início da igreja, quando todos receberam o poder do alto, o poder que havia sido prometido, se eles permanecessem em Jerusalém, que seriam revestidos de poder, com o poder do alto. E todos naquele dia receberam o Espírito Santo, que era o poder prometido por Deus. Naquela ocasião, a cada dia que passava, as coisas melhoravam. O motivo era evangelização, era levar a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, para todos que viviam em Jerusalém naquela ocasião. Mas Jesus reuniu um grupo deles, o grupo dos 12, e começou a fazer esta pregação, entrando nas casas, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, contando a história do sacrifício de Cristo na cruz. E o povo ficou curioso e muitos queriam ver, queriam saber, queriam aprender. Mas a carga de trabalho ficou bastante pesada para os apóstolos. E começou a aparecer na igreja os problemas. Quais problemas? Os mesmos problemas que nós vivemos hoje, começou também naquela ocasião. Os problemas de pessoas discordando com o outro e alguém sendo prejudicado. Então, houve um momento em que os apóstolos, orando ao Senhor,
pediu a orientação do Senhor para resolver aquele problema, para convidar alguns outros mais para assumir uma liderança na diaconia da igreja que estava começando. Então, convidaram alguns dos que estavam em Jerusalém naquele momento, homens fiéis, homens direitos, homens capazes, e eles foram convidados para participar da coinonia. A coinonia que precisava na igreja que não estava tendo. Algumas pessoas estavam sendo menos recebidas na igreja, outras estavam sendo melhor protegidas na igreja, e isso estava havendo alguma dificuldade, e os apóstolos precisavam continuar pregando o evangelho da salvação. E não podiam ou não deviam se ocupar com as coisas menores que estavam na igreja. Mas a própria palavra diz que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então havia já um movimento de pessoas. A esse movimento nós chamamos de multidão. As multidões começaram a crescer a cada dia. Mas nós sabemos que nessas multidões havia muita gente que apenas eram curiosos para saber o que estava acontecendo. Mas não tinha nenhum prazer, nenhuma necessidade eles sentiam de se aproximar e receber a mensagem que era pregada naquela ocasião a respeito de Jesus Cristo. Então, o que aconteceu? Naqueles apóstolos que foram chamados para assumir a coinonia na igreja, que nós chamamos de diácono ou ministério diaconal, então foram convidados homens cheios do Espírito Santo, homens capazes, homens sérios, homens valorosos. Não foi chamado qualquer um. E separaram 7 varões para tomar conta deste ministério da diaconia. Então, entre eles, também tinha pregadores, homens que podiam pregar muito bem, mas que foram chamados para somar com os demais e dar conta do trabalho menor da igreja. Então, 2 deles, primeiramente, um deles, Estevão, apareceu depois e se propôs a pregar nem só o evangelho, mas como a ensinar todo o povo que se aproximava a respeito dos dias de Jesus Cristo, dos dias que Jesus Cristo estava na terra, do dia que Jesus Cristo assumiu a pregação da palavra, o ensinamento da palavra, e ele então foi tirar a dúvida de todos aqueles que enfrentavam o povo. Havia rumores, gente querendo prejudicar o povo, e ele foi pregar para este povo. E ele tinha muita sabedoria e era muito abençoado e era cheio do Espírito Santo. E Estevão começou uma pregação magnífica, pregando para todo mundo e contando as verdades da palavra de Deus e as verdades do evangelho que iniciava, da igreja que iniciava naqueles dias. Mas houve um momento em que Estevão pregava, e como Estevão falava a verdade, somente a verdade, então o que acontecia? Alguns deles se enfureceram, porque tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade. Tem muita gente que vai seguindo, vai te ouvindo, enquanto você não começa a falar a verdade. Quando você começa a falar a verdade, eles se acham sem recurso de resposta, e então partem para a violência, e foi o que aconteceu. E o pobre do Estevão fora sacrificado porque pregava a verdade da palavra de Deus.
Estevão falou as verdades que eles não queriam ouvir. Então partiram furiosos para cima de Estevão e apedrejaram-o até a morte. É assim que eles faziam com aqueles que pregavam Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Eles não aceitavam isso. Então, Estevão fora morto. Bom, Estevão, antes de morrer, pediu a Deus que os perdoasse. Pediu a Deus que não imputasse a eles aquele pecado. Porque Estevão sabia da ignorância deles, sabia que eles não tinham entendimento. Por isso fizeram aquilo. Estevão pediu por eles. Mas havia um outro servo do Senhor, muito inteligente também, cheio do Espírito Santo também, que somava, junto com os 7 que foram chamados para ser diáconos, e que também era bom na palavra e tinha muito conhecimento, e o seu nome era Filipe. Então, depois da morte de Estevão, houve uma dispersão de muita gente. Muitos daqueles das multidões se interessaram por continuar ouvindo, outros que estavam interessados a seguir a Jesus Cristo através dos ensinamentos, muitos foram dispersos porque também seriam mortos se permanecessem junto com o povo furioso, as multidões furiosas. Então muitos ficaram dispersos e Filipe foi um desses. E o que foi que Filipe fez então? Filipe foi para Samaria, foi pregar o evangelho em Samaria. Samaria precisava muito ouvir a palavra de Jesus, porque eles também eram contra o evangelho. E Filipe, cheio do Espírito Santo, um homem abençoado por Deus, passou aquela tristeza de ver o martírio do Estevão, mas ele procurou então um lugar onde ele pudesse dispor a função dele de homem de Deus, homem abençoado por Deus e homem que tinha o poder do Espírito para pregar a palavra. E o Filipe começou a pregar a palavra em Samaria. E o trabalho foi tão maravilhoso, Deus abençoou tanto a Filipe que o trabalho cresceu muito também em Samaria. E Filipe, além de ser um excelente pregador, era um homem cheio do poder. Ele carregava com ele o poder de expulsar demônios, de libertar as pessoas do caminho mau, de libertar as pessoas das doenças, que eram muito grandes na época, e eram muitas. E Filipe tinha o poder da cura. Filipe era tão abençoado por Deus. Filipe tinha tanta fé, tinha tanto poder, que as pessoas, os transeuntes, às vezes não tinham oportunidade de ir até Filipe, para que Filipe pudesse impor as mãos sobre elas, elas levavam roupas. Hoje ainda existe esse tipo ainda de pessoas que gostam de levar roupa para que outros possam orar e batizar. Eu pastoreei em Ubá, Minas Gerais, e eu lá fazia trabalho de evangelismo nas ruas, às vezes os sábados à tarde, e eu cheguei a receber de muitas pessoas algumas roupas, pessoas que traziam e diziam: olha, pastor, estou trazendo uma camisa aqui do meu filho para o senhor orar por ele, porque meu filho está precisando disso, daquilo. E eu dizia: olha, a oração não precisa ser da camisa, é Deus quem abençoa. A oração a gente faz a Deus. Mas a senhora trouxe a camisa, a senhora não vai levar de volta, não pode deixar aí. Depois, se a senhora quiser, a senhora vem buscar, mas eu vou orar pelo seu filho agora. E orava naquele momento, e eu fui muito abençoado também naquela época, porque eu conheci o trabalho de Filipe e eu entendi que todos aqueles que fazem o trabalho de Deus com sinceridade
e que sente a presença de Deus em sua vida, ele recebe poder do alto para realizar grandes milagres, grandes curas. E Filipe realizava grandes milagres em Samaria. Há um texto bíblico que diz que Filipe, só a sombra dele, somente a sombra dele curava uma pessoa. As pessoas procuravam a sombra dele para passar para a sombra dele para poder ser curada e eram curadas. Os demônios saíam e ele fazia um grande trabalho em Samaria. As pessoas se convertiam todo dia, muitas almas se convertiam. Por isso a igreja estava crescendo. Porque Filipe estava ganhando almas para Jesus. E a obrigação, a nossa obrigação, o nosso trabalho, o nosso interesse, a nossa alegria deve ser essa ainda hoje, de ganhar almas para Cristo e ver nossas igrejas crescendo com pessoas que aceitam Jesus como Cristo, Senhor e Salvador de suas vidas. E assim era o trabalho de Filipe. Veja bem, mas aconteceu algo interessante. Filipe recebeu uma ordem de Deus que dizia a Filipe, Filipe, sai, deixa esse trabalho teu. Antes mandou Pedro e João para Samaria para ficar no lugar de Filipe, fazendo o trabalho que Filipe fazia em Samaria. Mas Filipe foi chamado por Deus para ir para um lugar chamado Gaza. Gaza tinha sido anteriormente uma cidade com alguma importância, mas uma cidade que por uma razão qualquer ela deixou de existir. Então havia, naquele lugar onde havia uma boa cidade, com o nome Gaza, prédios velhos e ruínas, não tinha mais nada, lá não morava mais ninguém, lá não tinha nem animais, era um lugar completamente deserto e uma estrada de terra vermelha, poeirenta, e lá não tinha nada. E Deus transferiu Filipe para Gaza, diz, Filipe, vai para Gaza. E Filipe, obediente, homem de Deus, obediente a Deus, recebeu o chamado de Deus e foi para Gaza. E lá o Filipe chegou, olhou para cima, olhou para os lados e disse, aqui não tem nenhuma pessoa que eu possa falar de Cristo para ela. Não havia ninguém. Ele disse, não sei por que o Senhor me mandou para cá. O Senhor tem um propósito na minha vida. E com certeza o Senhor estará revelando o seu propósito na minha vida. E eu estou pronto para fazer o trabalho de Deus. E lá estava Filipe, orando todas as manhãs, orando todas as tardes, pedindo a Deus que mandasse alguém que necessitasse de ouvir a pregação do Evangelho. Então o texto, lendo o texto todo, vai dizer o seguinte, que Filipe não tardou muito, em determinado momento ele escutou um barulho de uma carruagem. Sabe que nesses lugares de estrada de terra, passa alguma carruagem. E ela vem, naturalmente quem puxa a carruagem cavalos, animais, e a gente escuta de longe os trotes, os tropeços dos cavalos, os tropelos do cavalo, e ele escutou. E vinha lá uma carruagem. Ele avistou uma carruagem pela poeira vermelha que levantava na estrada. Ele disse, olha lá uma carruagem. Vem lá uma carruagem. E ele ficou atento, olhando que aquela carruagem ia passar por ele. E ele ouviu o Espírito falar ao seu ouvido numa voz nítida e disse, Filipe, achega-te àquele carro. Então, Filipe agora tinha a ordem para chegar àquele carro, porque alguma necessidade havia dele ali naquele carro. E aquela carruagem se aproximou, lá estava quem? Um homem super importante que vinha naquela carruagem.
Era um homem que trabalhava como tesoureiro da rainha de Candace. Um homem muito importante. Um homem de uma importância fundamental. Então, Filipe agora, Deus já tinha mandado para ele alguém que ele pudesse falar do Evangelho. Agora, Filipe precisava começar a falar com aquele homem. Mas como ele se achegou, aquela carruagem parou e ele pediu para subir, o cara mandou ele subir, ele subiu e assentou-se na carruagem junto daquele homem muito importante. Era um homem da família dos eunucos e ele estava ali a serviço da rainha de Candace. Estava vindo de Jerusalém, onde tinha ido participar de uma reunião, de um culto na sinagoga, qualquer coisa desse sentido. Mas Filipe observou imediatamente, é o que a gente faz. Quando a gente encontra uma oportunidade de pregar o Evangelho, nós ficamos procurando o motivo para começar a nossa palavra, não é isso? Para começar a nossa palavra. E Filipe não fez diferente. Começou a olhar para os lados para saber como ele ia começar. Ele naturalmente já tinha até um pensamento de perguntar quem é o senhor, de onde o senhor vem. Mas ele não fez isso não. Ele observou que aquele homem estava lendo uma Bíblia. Sabe como é que Deus faz as coisas, né? Deus faz as coisas assim, certinho. Deus nos dá todo o material necessário na hora necessária. Aquele homem estava lendo a Bíblia. E Filipe, então, lançou-lhe uma pergunta e disse para ele: o senhor entende o que lês? E aquele homem respondeu a Filipe: oh, como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Na verdade, ele estava lendo, mas não tinha mesmo ninguém para explicar ele. Agora tem um lá. Ele disse: eu não tenho ninguém que me explique. E diz o texto que onde ele lia o profeta Isaías. Quando Isaías disse a respeito de Jesus, ele foi levado como ovelha para o matadouro, não abriu a sua boca. Esse texto totalmente de evangelismo que Isaías prega lá no seu capítulo 40, me parece. Então, aquele homem agora tinha que parar para ouvir. Parar para ouvir. E Filipe então começou a explicar a ele o que queria dizer aquilo. E ele perguntou: quem foi levado para o matadouro? Foi quem? Foi o profeta? Foi o pregador? Quem foi levado para o matadouro? Então, ele foi explicado que era Jesus que pagou pelos nossos pecados. Ele sofreu na cruz, ele foi maltratado, e cuspiram nele, e contou a história toda do que tinha acontecido com Cristo Jesus. E nesse inteirinho, que Filipe já tinha explicado bastante aquele homem, e naturalmente, falando com ele e orando por ele, aquele homem já estava completamente convencido agora e até convertido. Porque Filipe entrou no carro e andou com ele em algum momento, em algum espaço de tempo. E lendo o texto diz que passaram por um lugar que havia muita água. E aquele moço, aquele empregado da rainha, aquele eunuco famoso, homem vitorioso, homem cheio de vantagens, olhou para ele e falou assim: olha, eu estou satisfeito com tudo que o senhor me explicou, agora tem uma coisa que eu estou observando. Ele disse: o quê? Aí não tem água, aí não tem um lago aí com tanta água? Aí o Filipe falou: tem. Ele falou assim: bom, se tem muita água e eu agora já me converti, o que impede que eu seja batizado? Tamanha fé, não é isso?
Quando a gente ouve isso, chega a estremecer. Tremenda fé. É o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não demora muito tempo para mostrar a uma pessoa de que ele tomou uma atitude verdadeira e que ele agora é uma nova criatura, que ele agora precisa de ter fé. E aquele homem já estava cheio de fé e ele pergunta, se tem água, eu já me converti, tem água? Então o que é que impede? Alguma coisa impede que eu seja batizado? Filipe disse não. Desceu do carro, os dois entraram na água e Filipe batizou aquele eunuco. Batizou na água, como é o batismo batista. Mergulhou o eunuco na água e saiu, e ele muito satisfeito. E uma coisa importante também, que às vezes a gente não entende, mas não precisa entender, porque as coisas de Deus é assim mesmo. Então, normalmente, se fosse um de nós, talvez depois do batismo, a gente ia fazer até um churrasquinho, uma coisa qualquer, ia procurar um lugar para fazer uma festinha, uma comemoração, uma coisa qualquer. Não, o que aconteceu, segundo nós lemos no texto? Filipe desapareceu, sumiu no ar, foi tragado pelo ar, sumiu no ar e não foi visto mais Filipe. Ora, Filipe já tinha cumprido o seu dever. Então Deus o arrebatou, levou Filipe para algum outro lugar, porque quando Deus levou Filipe para ali, era justamente para mostrar a ele o que Deus tinha para ele. E o texto diz que Filipe desapareceu e depois se achou em Azoto. Azoto era uma cidade um pouco na frente, onde Filipe tinha alguns parentes, mas ele continuou pregando o evangelho, levando o evangelho para outras cidades. Depois, quando terminou aquela tarefa dele, foi que ele voltou para os seus parentes, para a sua casa em Azoto. Ora, meu irmão, essa é uma história linda e maravilhosa. Vê como Deus faz as coisas, como Deus nos usa, como Deus pode te usar também. Você que está me ouvindo, se você não teve uma experiência mais ou menos igual essa, entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua vida para o trabalho, passa a evangelizar as pessoas, porque Deus vai te dar algo que você não espera nunca. Deus vai te usar poderosamente. Mas é preciso que você ouça a mensagem, creia em Jesus, entregue a sua vida a Ele e diz, Senhor, eu estou pronto para fazer aquilo que tu desejas de mim. Sou teu servo, tu me chamaste, eu estou feliz, eu estou esperando a sua volta. Eu só quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê trabalho e que o Senhor abençoe a minha vida e a vida da minha família. Isso é o que nós devemos fazer. Deus nos abençoe, nos ajude a andar na presença de Deus todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.